Então, pessoal, vamos lá dar prosseguimento aqui na nossa Laravel para iniciantes. É, Vamos aqui iniciar nosso projeto de catálogo de filmes e vou mostrando algumas funcionalidades do Laravel e como a gente vai trabalhar com isso. Eu quero mostrar aqui inicialmente a linha de comando do Laravel, o PHP Artisan, que é muito poderoso e nos ajuda a criar model, controller e várias outras coisas para agilizar nosso processo de desenvolvimento. Então a gente vai criar aqui o model do, do nosso sistema, model, controller e migration, para começar nosso projeto. Que então a gente vai criar primeiro a referência do catálogo de filmes e depois a referência de comentários. Ou seja, model, controller, view, migration de filmes e depois para comentários. Eu vou seguir aqui um padrão em inglês. Programação, geralmente tudo em inglês. E principalmente no Laravel, porque ele faz algumas mágicas. Ele faz algumas. Ele assume como é que eu posso dizer, alguns atributos, alguns nomes de tabela, através de pluralização. Eita, quase não saiu. Pluralização de nome de model, etc. Então, se a gente seguir um padrão, vai ficar mais fácil a gente trabalhar mais rápido, porque a gente não vai precisar setar isso na mão depois. Vou dar um exemplo. Vamos começar aqui mostrando a linha de comando do PHP Artisan. PHP Artisan List. Beleza? Isso aqui funciona porque, se por acaso de vocês não funcionarem, primeira coisa é ver se o PHP está na variável de ambiente, como a gente fez no primeiro vídeo, configurado certinho. Segunda coisa, isso precisa estar na pasta do projeto, na pasta raiz aqui, onde tem esse arquivo artisan. Sem isso ele não vai funcionar. Beleza? Conferidas essas duas coisas, a gente dá um Enter aí. Vamos rolar aqui para cima. É, Aqui é a lista de comandos disponíveis que a gente tem para brincar aqui no Laravel, fazer várias coisas. O que a gente quer, eu não vou ler cada um agora no momento, os comandos têm descrições aqui e eu vou falando sobre eles conforme a gente for usando. O que eu estou querendo agora nesse momento é o make model. Então, o PHP Artisan make model, ele cria um model do Eloquent, certo? Então a gente vai digitar aqui embaixo PHP Artisan make model, o nome do modelo, maiúsculo e singular, que a gente vai chamar aqui de movie, enter. Ele criou. Mas o que, que ele criou? Ele não fala onde criou, o que, que criou, como criou. Você lembra que eu expliquei a estrutura de pastas? Então a gente vai procurar onde é a pasta de models. Então, app models, certo? Tem aqui nosso modelo criado, movie. Ele criou aqui uma estrutura muito básica, não tem nada nesse model. Então é só uma classe solta, não está linkada com banco de dados, não tem nada. É, Então, a gente pode começar a desenvolver algumas coisas aqui? Pode, mas não é o fluxo que eu costumo seguir no Laravel. A gente geralmente cria é, três coisas juntas: o model, a migration e o controller. Existe um comando aqui que permite a gente fazer as três. Caso contrário, eu teria que fazer make controller, move controller, vir na pasta http controllers, move controller. Também controller vazio básico. Tem um comando que a gente consegue criar tanto model como controller e migration com um comando só, que é o PHP Artisan. Eu vou ter que excluir aqui, tá? Que é o PHP Artisan make model, move, e a gente passa um parâmetro aqui. Então a gente vai passar três letrinhas. A primeira é M de migration. Eu quero que ele crie uma migração para essa classe, para esse model. Vai ser um C de controller, obviamente, quero criar um controller. E o R é para criar um controller no padrão REST. O que, que é o padrão REST? Eu vou dar o Enter aqui e vou explicar para vocês. Então aqui ele criou três coisas para mim e a terceira está terminando de criar, enquanto criou o controller. Então, criou o controller, certo? Criou o nosso model. E se eu vier aqui em Database Migrations, criou nossa migração. Então vamos lá. Eu, eu rodei um comando que criou três coisas para mim, que é
o básico que eu vou fazer quando eu for criar um recurso. E criou no padrão REST. O que é o padrão REST? O padrão REST ele dita algumas funções básicas que você as básicas, eu acho que é as funções únicas que deveriam ter um limite assim. Se você seguir o seu projeto, a sua API, vai ficar limpa, vai ficar estruturada, não vai ficar aquele arquivo controlador com uma porrada de funções soltas. Você segue uma lógica. E a lógica é a seguinte: existem 7 métodos e cada um deles é responsável por uma coisa. E todos os recursos, todos os elementos, todos os modules, todos os controllers, eles de algo na internet geralmente têm esses 7 ou menos de 7, raramente mais de 7 desses métodos. Ou seja, imagina um cadastro de filme, um cadastro de produto, um cadastro qualquer. Todos esses tipos de cadastro vão ter esses métodos. Por exemplo, eu vou querer em algum momento ver uma lista do que está salvo, certo? Uma lista do que está salvo no banco. Então, lembrando que o MVC, gente, ele funciona separando as atribuições, né? A gente está vendo aqui a atribuição do controller. O controller ele vai fazer a gestão entre o que o usuário está vendo na view e o que o nosso banco de dados tem através do model. Então, aqui é só o básico e é aonde tudo vai passar, onde tudo vai ser roteado. Então, é do cerne aqui do nosso projeto. Então, aqui nessa função index, ele vai mostrar, aqui a gente vai programar para ele mostrar uma lista dos recursos que existem no banco, certo? No create, ele vai mostrar um form, vai mostrar a view, um HTML, para o usuário cadastrar um novo recurso. A função store, ele vai pegar esse formulário digitado, essas informações digitadas e armazenar no banco. Então esse método só vai fazer isso. A função show, ele vai mostrar os detalhes de um elemento desse recurso. Em vez de mostrar a lista, é uma página mostrando detalhe de uma informação só, de um recurso só. Você imagina a gente mostrando a página de filmes, tem a listagem de filmes na página inicial, né? Aqui nesse modelo, tem esses filmes todos aqui, a lista de filmes. E se eu entrar numa página aqui, que a gente vai ter que criar, clicar num filme desse, vai mostrar o detalhamento daquele filme. Então, esse show encaixaria nesse quesito. Então, seguindo aqui, o edit ele vai mostrar uma página, form, onde a pessoa vai poder editar algo que já foi salvo, um recurso que já foi salvo. O update é a mesma coisa do store, só que vai atualizar algo que já existe. E o destroy vai apagar o recurso do banco. Então, se vocês pararem para pensar, um cadastro de produtos em um sistema que tem produtos vai ter a mesma coisa. Se vocês pararem para pensar, o usuário vão ter as mesmas funcionalidades. Que eu vou ter que ver, eu vou poder ver a lista de usuários. Estou olhando numa página de admin, né? Eu vou poder ver a lista de usuários, eu vou poder cadastrar o usuário se eu quiser daquela forma ali, como admin. Mas nem sempre vou usar todos. Sim, nem sempre você vai usar todos. Mas se você seguir esse padrão, todo mundo que for usar a sua aplicação para desenvolver, ou se você criar uma API, ou se você quiser que as informações fiquem estruturadas, as pessoas que têm conhecimento do REST, que hoje é quase um consenso, vão conseguir se achar na estrutura que você criou. E eu te garanto, cara, que antes de eu usar isso, é, eu ficava um pouco perdido para estruturar as coisas. Eu vou colocar nesse controlador, no outro controlador. É, então, o REST casado com o MVC dá muito bom. E quando você quer criar alguma coisa que, mas eu teria que criar um método a mais, então quer dizer que você tem que criar um novo controlador. Um controlador para controlar algo específico. Por exemplo, lá no controlador de usuários, vamos dizer que eu tenho lá que resetar a senha do usuário. Ó, resetar a senha não é cadastrar, não é atualizar, não é listar, não é deletar, é cadastrar uma senha do usuário. Eu teria que criar uma função store password? Não. Se eu precisar editar, fazer alguma lógica detalhada especificamente para a senha, você cria um password controller.
senha controle, um controlador especificamente para fazer aquilo ali. Aí lá você pode usar um ou dois, um método, três métodos, mas você separa a atribuição em outro controlador. Então você tenta manter um controlador com uma atribuição específica para os sete métodos do REST. É sete, né? Contei certo, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí. Beleza? Então, com aquele comando que a gente rodou, a gente criou esses três arquivos, o controlador, do padrão REST, a classe continua simples, sem nada, e a nossa migração. Aqui ele já estruturou a nossa migração. Você viu que parâmetro que eu passei aqui para ele? O nome do model e essas três letrinhas. Pelo nome do model, ele já entendeu que ele vai criar uma tabela movies. Então ele pegou aquele nome no singular, botou em lowercase e botou no plural. Então esse é o padrão que o Laravel costuma seguir: model singular, tabelas no plural. É, e a migration eu vou explicar para vocês agora como é que funciona. Aqui a gente cria uma tabela do banco de dados sem precisar escrever SQL. Então ele abstrai toda essa parte aí, que a gente evita erros e também se desacopla de banco de dados. A gente pode trocar o banco que quiser, pode usar MySQL, pode usar Oracle, e não vai fazer diferença, a gente não vai precisar reescrever código, porque por trás ele conversa com o sistema de bancos que a gente vai acoplar aqui no sistema. Então, aqui, essa primeira linha, ele vai criar uma primary key, um ID primary key, já vai criar com todo o SQL que precisa ser escrito, e a gente vai criar aqui uma coluna com título. Então, string title. Por enquanto, vamos manter simples assim. Então, o que acontece na migração? Quando você vai mandar criar as tabelas do banco, ele roda esse método up. Por algum motivo, você pode querer desfazer uma criação de tabela. Então ele roda esse método down. Por que isso pode acontecer de você querer desfazer uma criação? Às vezes você criou uma tabela com deu algum problema, ou você quer reverter alguma alteração que foi feita, você quer fazer algum teste, ele permite você ir e voltar nessa fila aí, nessa lista de migrações criadas aqui, né? Então, quando eu vou rodar para vocês agora o comando aqui para criar isso no banco, e a gente vai ver como é que funciona as migrations para começar. Então, se a gente for olhar aqui, sempre olhem a documentação, os helpers. A gente vai usar PHP Artisan List e vamos ver aqui, PHP Artisan Migrate. Então, aqui eu tenho vários comandos. No momento a gente quer só fazer uma migração, então a gente roda migrate. Aqui eu entendo que ele deveria ter o migrate aqui e dizendo o que é, mas às vezes você pode entender que são só esses os comandos, mas se você escrever só migrate ele faz a migração. Então o que acontece? A gente roda PHP Artisan migrate e ele vai dar um erro. Beleza, esse erro já era esperado. Por quê? A tabela, o banco de dados não foi criado. Ele está esperando o banco de dados catálogo filmes. Pô, mas onde é que ele está vendo esse catálogo filmes? Lá no primeiro vídeo a gente criou o projeto com Laravel new e deu o nome do projeto. Então está até aqui em cima o nome do projeto. E isso ele já preenche algumas coisas para a gente. Inclusive o arquivo env que tem o nome do banco de dados, catálogo filmes. Então, quando vocês forem configurar o banco de dados, se por acaso vocês já tiverem algum banco rodando aí, vocês têm que vir aqui configurar porta, o endereço, nome do database, usuário e senha do banco. Aqui no meu caso eu deixo padrão e a gente vai criar o banco de dados. Então eu tenho meu programa aqui aberto, vamos criar aqui um novo banco de dados, catálogo filmes, criado, não preciso mais mexer aqui. Vamos fechar aqui e rodar de novo o nosso comando. Pega Artisan Migrate, certo? Rodei. O que aconteceu aqui? Ele pegou os arquivos, viu, comparou com a tabela do banco chamada Migrations e viu se existe uma entrada na tabela com esse nome. Não tem? Então ele vai migrar.
Ah, comparou o próximo, não tem, ele vai migrar. Se você reparar aqui, a ordem que ele está seguindo é data e hora, que existe aqui esses números aqui são data e hora. Então, sempre que você for criar uma migração nova, ele vai ficar no final da lista aqui, vai vir depois. Não vai ter problema de conflito. Porque se você for criar uma tabela com um relacionamento com outra que não foi criada ainda, vai dar erro. Então, ele fez a migração. Se a gente olhar aqui no banco de dados, o banco de dados que ele criou, ele já vem com algumas tabelas, que é para o funcionamento dele, do Laravel. Já tem a tabela de usuários, que a gente mostrou que já tinha a tabela de usuários lá da Migration pronta. E tem a nossa tabela aqui de Migrations. Essa tabela a gente consegue ver todos aqueles nomes de arquivos que foram criados aqui. Beleza? E aqui tem um batch. O batch é o lote. O primeiro lote, o primeiro comando que eu rodei, ele criou esses quatro, ele fez essas quatro migrações. Então, se eu criar mais uma migration aqui, por exemplo, PHP Artisan make migration test, tá? Ele criou uma migration para mim com o nome de teste, não vai vir nada aqui dentro, mas a gente pode mandar rodar PHP Artisan migrate. Então ele migrou nosso teste. Se a gente atualizar aqui, você vai ver que o lote atualiza, botou o nome lote 2. Ou seja, esse lote aqui serve para quando eu for desfazer alterações. Ele desfaz geralmente em lote. Se eu der um PHP Artisan migrate rollback, ele roda, volta um lote. Ou a gente pode desfazer uma alteração específica, mas é mais seguro você voltar em lotes. Então, se eu quiser desfazer aquela criação de tabela que eu fiz, sem precisar mexer no banco de dados, eu posso escrever um PHP Artisan migrate rollback, que ele vai olhar o último que tem, lote, e desfazer aquele lote. Então, a gente atualiza aqui, ó, ele desfez. Vamos ver refletindo isso aqui na tabela. Então, vamos rodar de novo o migrate. Se bem que aqui não vai ter tabela nenhuma para a gente criar desse teste. Vamos fazer um migrate reset, um comando? Eu acho que é isso. Não, não é um migrate reset. Já sei como a gente vai ver. Não estou lembrando outro comando agora de cabeça aqui. Vou apagar essa tabela de movies. Ah, tá. É que minha ideia aqui não atualizou. Certo. Eu dei o migrate reset, ele apagou todas as migrações e realmente está vazia a tabela de migrations aqui. Então, se eu der um PHP Artisan Migrate agora e o negócio atualizar sem me trollar. Ai, caramba, não. Epa. Pequeno erro técnico. Pequena falha técnica. Ninguém viu. Bom, como eu abri aqui, ele já atualizou. Ele já veio com as tabelas criadas. Então, o PHP Artisan Migrate cria as migrações pendentes. O PHP Artisan Migrate rollback desfaz. E a gente tem o reset também, que vai apagar todas as migrações do banco. A gente tem isso daqui, essas ferramentas, para não precisar mexer com abrir IDE, mexer com o banco de dados, a linha de comando do MySQL, não vai precisar mexer com isso. A gente consegue trabalhar tudo aqui na linha de comando do Artisan. Vou apagar isso daqui que a gente não vai precisar agora, certo? Então, criado aqui nossa tabela de filmes, a gente consegue começar a mexer no controller. E eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, antes de mostrar uma forma mais rápida ainda de trabalhar com isso. Na verdade, eu talvez não mostre para vocês agora, para não ficar com muita informação. Né? Vamos fazer do básico. Vamos aqui no controller. Move controller. Então a gente quer ver aqui uma lista de filmes. Como seria isso? Vocês vão chamar aqui o model film movie e a gente chama uma função chamada all. E vamos dar um return aqui. Isso aqui simplesmente vai fazer uma query no banco, dar um select asterisco e pegar tudo que tiver lá. Como a gente vai testar isso daqui? Bom, temos algumas formas de testar. A gente pode abrir pelo navegador ou usando o Postman, por exemplo, que é para chamada de API.
Mas vamos abrir o arquivo de rotas aqui e criar uma rota para aquele método que a gente mexeu agora. Então a gente vai ser uma rota get. É, vamos colocar aqui move, movies, que vai cair no index. E aqui a gente vai chamar a classe do controller, certo? Então a gente chama aqui move controller e passa o método que a gente está indicando, index, para abrir. Então vamos aqui vamos abrir o nosso site. Só que no momento a gente não tem ele rodando, porque a gente não está rodando dentro da parte do champ. Lembrando que a gente só tem aqui no champ, que eu abri no começo do vídeo. Não mostrei, infelizmente. Peço desculpas. Iniciando nosso servidor do MySQL aqui no champ, né, que vocês instalaram no primeiro vídeo. E vamos rodar aqui um comando chamado php-artisan-serve. Esse daqui é muito útil e você não precisa, quando você desenvolve com o champ, colocar dentro da pasta htdocs. Você pode ter a pasta em qualquer lugar do seu computador e ele vai iniciar um servidor aqui usando PHP para que você consiga abrir isso no seu navegador e testar. Então, se você tiver várias pastas de projeto no seu computador, você pode rodar esse comando aqui sem precisar ficar botando várias coisas no htdocs. Então, se a gente acessar esse endereço nessa porta, a gente vai ter acesso aqui à página inicial do Laravel. Então, a rota que eu expus lá foi movies e só. Então aqui, como ele está entendendo que ele deveria retornar um JSON, ele já está carregando algumas configurações de JSON aqui para mim, para poder formatar melhor. Só que não é o que a gente quer ver alguma coisa, certo? Então, o que a gente vai fazer para facilitar, agilizar o nosso teste, é usar o PHP Artisan Tinker, que é um terminal que a gente consegue é, rodar funções do PHP, usar o PHP como se estivesse na web, só que através de linha de comando. Isso aqui é excelente e útil para a gente fazer testes. Então, por exemplo, aqui eu consigo chamar minha classe move com o parâmetro create. Isso aqui que eu estou escrevendo é PHP, da mesma forma que eu vou escrever um código ali, eu posso escrever nesse terminal. E aqui no create eu vou passar um array. E aqui nesse array eu vou passar os parâmetros da minha classe, que são as mesmas do banco de dados. E eu vou explicar já como essa mágica acontece. Porque se vocês olharem aqui, em lugar nenhum aqui eu disse que o meu move tem title, por exemplo. A gente bota um título aqui, teste, teste, teste. Então eu estou passando um array para essa função create. E se eu der um enter aqui, ele vai fazer um alias, que eu poderia passar aqui um namespace completo, mas ele já entende que eu estou querendo usar o model para poder trabalhar e, e faz uma verificação lá. E aqui ele me dá uma mensagem de erro. Ó, adiciona title para propriedade preenchível para permitir que você possa adicionar vários itens de uma vez. Isso daqui é um bloqueio de segurança do Laravel para não permitir que você adicione vários registros de uma vez e que tenha um problema no registro ou que seja um problema de segurança. Então, eu tenho duas formas de contornar isso daqui. Eu posso vir aqui e declarar uma propriedade aqui protegida chamada fillable e informar aqui que eu vou permitir ser preenchido dessa forma em massa. Como eu estou passando um array aqui, eu poderia passar vários itens de um array. Eu posso informar essa propriedade. Title. Então, se eu rodar isso aqui novamente, add title fillable property. Eu acho que é isso mesmo. Ah, lembrei, tem um detalhe. Toda vez que você alterar o código ali, você tem que sair do Tinker e entrar novamente, porque ele carrega tudo isso em memória, todo o projeto em memória, e as alterações que você fez precisam ser recarregadas. Então, se eu rodar novamente o mesmo comando, ele fez a criação aqui e deu o resultado. Ó. App models move. Então, ele criou title e
duas colunas aqui que eu não tinha pedido para ele criar. Se vocês olharem aqui, ó, ele só tem esse método timestamps. Isso aqui ele vai criar esse created at e updated at para automaticamente atualizar para a gente a informação de quando foi criado e a última vez que foi atualizado. Se eu vier aqui no banco, tabela de filmes, já posso ver nosso registro. Muito fácil, muito rápido de testar. E se eu atualizar aqui o nosso navegador, ele, como eu estou retornando um array, um JSON, ele formata dessa forma aqui. Eu teria que criar uma página web e retornar uma view para ele não me retornar dessa forma. Mas aqui a gente consegue ver o registro criado no banco. É, inclusive tem outra forma que eu vou mostrar aqui de contornar essa questão do fillable, que eu posso dizer protected guarded title. Isso aqui eu estou dizendo que esse é a mesma coisa que eu não tivesse dito nada aqui, na verdade. Esse guarded quer dizer que esse registro não pode ser preenchido em massa. Só que eu posso fazer uma marotagem aqui, que é passar um array vazio, ou seja, nenhuma coluna vai ser preenchida, vai ser protegida de ser preenchida em massa. Então eu conseguiria rodar, carregando novamente aqui, eu conseguiria rodar para criar novamente, vamos botar outro nome aqui, batatinha, eu consigo rodar isso novamente, sem problema. Lembra que eu tive que preencher esse fillable aqui, dizer title, para conseguir rodar antigamente, no comando anterior. Esse guarded aqui é só caso você não fosse preocupar com essa questão de criar ação em massa e for. Para te falar a verdade, até hoje eu não vi necessidade de deixar preenchido isso. Eu geralmente boto o guarded vazio assim, ou quando eu estou usando geração automática aqui das funções do model, ele já preenche o fillable para mim todas as colunas que eu escolhi. Então, eu, geralmente não ligo muito para essa parte. Se alguém, se alguém mais tiver noção aí da grande importância, fale de segurança dessa questão aí, aceito é, que compartilhem comigo. Mas geralmente deixo o guarded vazio e já vai, já dá bom. É só uma segurança a mais, tá, pessoal? Não é algo que eu vejo assim essencial. É uma segurança que você pode usar ou não. O framework está aí para você usar da forma que você bem entender. Claro, tem alguns padrões que você pode seguir para tornar o trabalho mais seguro e menos dolorido depois da manutenção. Mas está a seu cargo fazer da forma que bem entender. Então vamos deixar aqui e vamos criar uma view básica só para a gente ver de forma diferente lá e retornar uma view. Eu vou vir aqui em Resources, Views e vamos criar aqui uma pasta Movie e criar um arquivo chamado index.blade.php. Aqui está entrando já na template engine que o Laravel usa, chamada Blade. Aqui a gente pode fazer coisas programáticas como loops, etc., e usar variáveis do PHP sem escrever PHP daquela forma que vocês devem estar acostumados, que é você vai abrir uma tag PHP aqui, vou botar um for each aqui dentro, aí você fecha a tag PHP e aqui em volta tem cadê? E aqui em volta tem um HTML. Você vai jogar isso dentro do HTML e fica aquela lambança. Então tem uma forma, o Blade ajuda a fazer o negócio ficar mais bonitinho. Eu vou fazer um HTML bem simples, não vou usar layout por enquanto, depois a gente vê essa parada. Então eu vou colocar aqui, começar com o clássico div. Vamos colocar aqui um. Faz tempo que eu não mexo nisso. Vamos colocar. Vamos botar um form. Vamos botar um form, input. Não vou ter essas classes todas aqui porque eu não importei o Bootstrap, mas depois a gente vai ver essa parte. Então a gente vai colocar, se eu não me engano, tem um form, não vai funcionar. Tá. Vamos colocar aqui o form. Quer saber? Vou colocar um negócio mais simples. Vamos colocar aqui label. E aqui eu vou colocar essas chaves duplas aqui, que eles simplesmente
é abrir tag PHP e dar um eco. Abrir e fechar tag PHP e dar um eco. Então aqui eu posso botar uma variável. Por exemplo, eu posso botar aqui movie title. E aqui eu posso botar movie created at, já que a gente não tem outro registro, só para eu colocar para a gente ver. E aqui eu vou usar um loop do Blade, que eu tenho aqui uma extensão que me ajuda a preencher automático isso daqui, mas a declaração é essa, arroba for each, arroba end for each, e aqui a gente vai colocar movies, e aqui movie, certo? Então, eu não parei para ver essa parte de layout ainda, peço até desculpa pela lambança aqui. Quem mexe com essas coisas vai ficar incomodado, mas depois eu melhoro pro próximo vídeo. É, então aqui eu vou botar a lista de filmes, vai pular um espaço, vai ficar feio pra caramba, mas a gente vai ver como funciona. Claro, isso aqui não vai funcionar agora. Eu preciso vir aqui no controller e vou alterar aqui, botar movies. E agora eu retorno uma view para aquele endereço em vez de um JSON, que ele acaba transformando em JSON para ele ver que não é um output, não é uma view, né? E aqui eu vou chamar a minha view, que ele automaticamente já vai na pasta de view e procura a pasta movie. E eu posso botar um ponto aqui, index, ponto ou barra, tá? É a mesma coisa, pessoal. E aqui a gente tem que passar essa variável. Eu vou usar o compact do PHP, que até mexer com Laravel eu não conhecia o compact, muita coisa do PHP que eu fui aprendendo. Eles simplesmente pegam a variável que tem aqui, disponível aqui nesse espaço aqui da função ou do projeto, que ele tem acesso, e colocam em um array. Então, a alternativa a fazer isso daqui era passar assim, era passar um array dessa forma. Só que você está repetindo aqui o nome, não sei o que. Então, aprendi no Laravel a usar o compact, gostei e sempre uso compact. Isso daqui vai retornar para a gente um erro. Undefined variable movies. Tá, ele não está identificando. Ah, tá. É porque aqui eu preenchi errado. Tem que passar uma string e não uma variável. Então a gente atualiza. Beleza. Então a gente tem os dois registros lá. Ele está botando o nome aqui logo na frente do created at e botou outro registro abaixo. Eu vou preparar um layout melhor para o próximo vídeo, para a gente ver isso aqui de forma menos porca. Mas basicamente a gente não vai ver dessa forma, a gente vai ter esse layout bonitinho aqui e um layout de uma página pronto para poder ver os detalhes e os comentários desse filme, né, que a gente está vendo aqui. Então, esse aqui é o básico que eu posso passar para vocês agora. No próximo vídeo a gente pode ver o resto dessas funções aqui, porque basicamente a gente vai precisar fazer uma página de cadastro também. Então, vamos usar o Create, vamos usar o Store e etc. Então, fica aí para o próximo vídeo essa proposta. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até mais.